Muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do programa No Topo com os Tops. E hoje recebendo o médico, o ser humano, o profissional, que muito está inserido na comunidade, Dr. Nereu Tramontina. Dr. Nereu, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio e TV Liberal, No Topo com os Tops. Bom dia. Bom dia, Claucir. Bom dia a todos aqueles que estão sintonizados na Rádio e TV Liberal. É um prazer estar nesse microfone conversando com vocês. Dr. Nereu, vamos contar um pouco da sua história profissional e também de cidadão, que elas se confundem, na verdade, elas se cruzam em muitas oportunidades. Como é que começou a vocação por médico? Em que idade começou essa... eu vou ser médico. Eu nasci aqui em Guaporé, me criei aqui. É nativo guaporense? Sou nativo. E com 13 anos eu perdi minha mãe. E foi um fato que me marcou muito porque ela acabou falecendo num erro médico. Entende? Então me marcou muito no ano de 1963 e me dei conta que daqui a pouco eu podia ser médico e tentar resgatar um pouquinho a imagem, né, do médico que naquele momento ficou muito comprometido. E aí eu resolvi fazer medicina. E já em 1965 eu fui fazer o segundo grau em Porto Alegre, né, no Colégio Champagnat. Depois fiz toda a preparação para o vestibular e acabei, naquela época, me classificando para fazer a faculdade em Caxias do Sul. E me formei em 1974 na segunda turma da UX de medicina. Então começou como clínico geral. Tá, aí quando a gente faz a faculdade, a gente termina o curso, a gente está informado. Eu diria, formado não, está informado. E aí eu fui para o Hospital Ernesto Dornelles fazer uma residência de clínica, cirurgia e endoscopia. E lá eu fiquei por 3 anos. Depois que terminando essa especialização e eu me sentindo em condições, juntamos um grupo, em 4 colegas lá, e viemos abrir o centro médico aqui em Guaporé, onde estamos até hoje. Então tudo começou há 45 anos atrás. Em 74 a formatura, em 76 na residência em Porto Alegre. E aí no final da residência nós montamos a ideia, a gente veio um final de semana para Guaporé, veio a situação aqui, que naquela época existiam 5 ou 6 colegas aqui só, e a cidade clamava por uma atenção mais na área da medicina. Aí nós juntamos esse grupo, formamos o centro médico e no comecinho de 78 abrimos aqui. Tudo no início é difícil. Foi difícil também para vocês, jovens médicos, indo... Claro que era daqui, conheci a aldeia, mas foram se formar, estudar fora e morar em Porto Alegre por um período. Foi difícil o início? Olha, eu te diria que relativamente não foi difícil, porque tinha uma característica aqui. Os colegas que atuavam aqui eram todos clínicos, cirurgiões e obstetras. Eles praticamente faziam tudo. E como nós viemos em 4, cada um fazia uma área. E isso aí trouxe a novidade aqui para a nossa região, para Guaporé. As pessoas começaram a entender que tinha que procurar A, B ou C dentro das especialidades, né? Veio um gineco, veio um pediatra, veio um clínico, veio um cirurgião. Então, cada um na sua especialidade, a gente trouxe essa novidade. Isso aí, de uma certa forma, foi fácil para a gente entrar. E mesmo assim, com os colegas antigos aqui, houve uma boa aceitação, tivemos um bom início aqui e um bom relacionamento com toda a classe. Eu saí de um centro grande, Caxias, depois Porto Alegre, veio para Guaporé. Como é que era Guaporé naquela época? Muita coisa por fazer? Naquela época, Guaporé não tinha asfalto, né? E tinha muitas ideias. E tinha muitas coisas para acontecer. Mas Guaporé realmente estava isolado. As coisas aqui... Até porque a estrada passava de um lado em Nova Prata, do outro lado em Soledade. Nós aqui éramos uma ilha isoladas. E do ponto de vista assim, econômico, até de saúde, nós realmente éramos uma ilha. Né? Então, com a nossa vinda aqui, a nossa ligação, quando a gente chegou aqui, a gente trouxe a ligação que nós tínhamos em Porto Alegre, ou colegas em Passo Fundo, a gente começou a divulgar um pouco e a população de Guaporé passou a se beneficiar, então, dessas relações que nós tínhamos, né? E aos poucos o nível da medicina foi crescendo, a exigência foi aumentando, novos colegas, novas especialidades vêm até o momento de hoje que nós temos um bom nível da medicina aqui. Eu falou que o senhor chegou aqui com o senhor e mais três companheiros. Hoje nós temos um centro médico bem diversificado. Onde começou o centro médico de Guaporé? Ele começou... No mesmo endereço? Não. O centro médico ele começou ali do lado da antiga farmácia Tedoldi, né? Hoje tem um laboratório LAF aí que está fechando agora. Começou ali. Sim, Nós alugamos aquela
aquela casa ali, e fizemos ali 4 consultórios e uma sala de atendimento e iniciamos assim o centro médico naquele endereço. Quando começou a sua atividade no hospital de Guaporé? Logo que nós chegamos. E foi um direto já atender no hospital também? Quando a gente chegou, a gente trouxe as nossas credenciais, os nossos diplomas e pedimos, naquela época o hospital era público, municipal, né? Era a Secretaria da Saúde e nós então damos a nossa documentação e fomos imediatamente aceitos. E nos primeiros dias que estávamos aqui, já estávamos atuando lá. Quando chegaram aqui era uma outra realidade, não havia um décimo dos equipamentos, aliás, não havia quase nada de equipamentos mais sofisticados, né, doutor? Sim, era a própria estrutura física, sim, era muito deficiente, acanhada. Mas ela tinha, assim, até hoje a gente pode dizer que a edificação do hospital permite que a modernidade, que as reformas, coisas assim, sejam feitas e sem acrescentar, sem construir, a gente pode fazer desse nosso hospital aqui um bom hospital. Porque ele tem uma estrutura básica, é só adaptá-la e reformá-la. Então já naquela época era a mesma construção. Entende? O que tinha era muita madeira, era muita coisa assim, até de pessoal que vinha da colônia e virava técnico de enfermagem. Então as condições técnicas e de hotelaria do hospital eram muito precárias. E com o passar do tempo foi melhorando. Os médicos foram vindo, as administrações se sucederam, houve depois a transformação em fundação, começaram a vir as novas diretorias e aí a cidade começou a encampar o hospital e até hoje vai melhorando. Naquele tempo, doutor, padre e médico tinham um valor igual ao prefeito, né? Era muito respeitado o médico. Sem sombra de dúvida. Naquela época a gente vivia isso. Os senhores não eram só médicos, eram também psicólogos, eram tudo, né? Sim, a gente atuava na cidade como... Né? Mas essa história de padre, médico e juiz e tal, realmente é uma coisa importante. Eu vivi essa época aí. E realmente procurei dizer... Professora respeitar naquela época também, né? Professora e tal. Mas assim, é um momento bom da vida que felizmente se diluiu. Hoje as pessoas têm o mesmo nível e cada um na sua e segue a vida assim, um pouquinho diferente do que era uma vez. Quando é que o doutor Nereu começou a construir família? Para cá, se estabeleceu, começou a construir família a partir de que ano? Não, eu já cheguei casado. A gente chegou casado. Durante a residência eu me casei, né? E cheguei aqui já casado. Depois de um ano que estava aqui, nasceu a primeira filha. Depois vieram mais 2. Então são 3 filhas e hoje são 3 filhas e 2 genros, porque um ainda não casou, e 4 netos. Ontem eu estava lendo uma reportagem curiosa, doutor. Um médico com 2 galos, um em cada braço. Um pequeno agricultor não tinha como pagar um médico de 2 galos para fazer uma cirurgia de catarata. Naquele tempo que existiam assuntos pitorescos também, davam vaca, boi para pagar as consultas ou o tratamento? E falava isso, mas eu não tive essa experiência. Não teve essa experiência? A única experiência pitoresca que eu tive foi um pai que chegou com uma filha que ia casar e um mês depois ia casar a segunda filha. E ele veio e disse que ele queria entregar para o futuro marido a filha com o apêndice operado. E aí ele chegou e me disse, se eu operar as 2 filhas, quanto o senhor me faz? As 2 pelo valor de um. Que barbaridade. Essa história pitoresca eu guardo, né, entende? É evidente que eu conversei e não fiz a cirurgia e eu orientei ele a não precisar operar as filhas, né, para casar. Tinha aquelas culturas diferenciadas na época, né? Sim, tinha que dar a dentadura nova e tirar o apêndice, né? Que eram 2 predicados para a hora do casamento, né? Naquela época, muitos chás caseiros, existia a medicação como existe hoje em abundância? Igual a hoje. Igual hoje. Gente que benze, gente que faz chá, gente que recomenda, entende? Sempre teve. É como hoje, entende? Nada mudou. Mas naquela época era mais difícil a medicina, doutor? O acesso à medicina? Não, era mais difícil pelo seguinte, exigia da gente um pouquinho mais de atenção, porque não tinha saúde pública como tem hoje, né? Não tinha saúde pública, não tinha SUS, planos de saúde, não tinha nada. E outra coisa, não tinha meios diagnósticos. Então, assim, a gente chegou aqui com um aparelho de pressão, estetoscópio, um ouvido, e trabalhava, né, naquilo que a gente aprendeu, nos livros, na semiologia, no exame físico, e é assim que começou a medicina. Depois, com o passar do tempo, veio a ecografia, vieram os exames, as tomografias. Então, hoje a gente tem muito mais tranquilidade para trabalhar. Acreditava mais na descrição dos sintomas do paciente que ele propriamente no diagnóstico não tinha, né?
Tinha que acreditar na queixa do paciente. Então o paciente tinha que ser preciso, dói aqui, fiz isso. E a astúcia era tirar uma boa história do paciente. Porque se você está meio desconcentrado, você acaba tirando coisa errada. Então tinha que estar muito atento e fazer as perguntas certas para tirar uma história certa. Esse dia conversando com o médico, até ficamos dando risada, porque já passei por essas situações, o cara tomou um porrão, passou mal e tinha vergonha de dizer para o médico que que o mal-estar dele era em virtude de uma ressaca. Na época tinha que falar a verdade para se ter um diagnóstico preciso. Claro, o próximo da precisão. A importância era colher uma boa história, uma história honesta e correta, para que a gente pudesse fazer um raciocínio, um exame físico bem dirigido em cima das queixas. Existia também aquela pressão política sobre o médico na época? Bom, existia em Guaporé, a história de Guaporé se confunde com dois grupos, né? Os de lá e os de cá. Isso. Entende? E nós, exatamente quando chegamos aqui, o Centro Médico, nós tentamos ficar no meio aí. Nem A, nem B. Mas tivemos alguns encontros, alguns convites para ir para um lado ou para o outro. E nós realmente tínhamos um objetivo, que era fazer o Centro Médico, fazer a medicina, e já naquele momento a vinculação política foi descartada. Sempre houve essa divisão, hoje voltou à tona. Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Me parece que estavam retrocedendo da época do MDB e da Arena, né? São semelhanças. São semelhanças. Aqui em Guaporé mesmo, né, existia tudo do MDB, né, o PTB e do PSD. Quem ia no bar de um partido não ia no bar do outro partido. E consequentemente, o médico de cada família, entende? Ele pertencia a um lado. E então eram duas farmácias, dois consultórios, eram tudo dois. Né? Tudo de uma divisão. Tudo uma divisão. Por falar nessa questão política, quando é que começou a inserção do médico Nereu, da pessoa Nereu Tramontina no mundo político? O Alexandre Postalo é parente, é meu primo, né? Então era um jovem, ele e o Fernando, que se desenvolviam, tinha muito interesse. Né? Quando, na época do MDB, o deputado Lorenzi convidou para que eles fizessem parte do gabinete lá em Porto Alegre. Antônio Lorenzi, né? E aí começou a despontar a vontade política e eu, parente dele, comecei a participar das reuniões, apoiá-los, né? E foi aí o que começou a história. E eu acabei me filiando. E na hora da decisão ali, porque não foi fácil conseguir fazer com que o Alexandre saísse candidato naquela época lá. Existiam pessoas mais antigas, pessoas pensando diferente e tal. E eu, naquela época, assim, como médico, como atuante, eu consegui impor a minha ideia. Eu me coloquei à disposição para ser vice. E o Alexandre, graças a Deus, né, que eu já enxergava ali uma pessoa que tinha uma amplitude política muito grande, que podia vir a desenvolver, e nós conseguimos fazer ele ser candidato, a primeira etapa. E depois vencer a eleição, e aí começou. O maior problema dos partidos hoje, doutor, é a união entre eles, né? Dado a própria cúpula, as divisões, os segmentos, os grupos ficam segmentados e aí essa disputa interna prejudica a coletividade, né? Se bem que algumas pessoas disseram, os partidos, o MDB, o PDT, o PP, eles brigam entre eles, mas na hora de escolher alguém eles se unem. Ou não é bem assim? Mais ou menos assim, entende? Porque o político hoje ele tem o conceito de que na hora é o político que fica. Não importa se está abraçado com A, B ou C, né? Mas aqui no interior ainda a gente tem essas pequenas características assim que marcam muito. Quem fica lá no lado que não se mistura muito. E eu acho que é saudável tu ter, e eu vou dizer a minha opinião aqui, inclusive nos últimos tempos tem se ouvido muitas coisas aí, troca-se de bandeira, vira-se, né? Eu acho que não, eu acho que eu comecei com ter um pensamento de centro-esquerda e até hoje eu sou. Entende? Independe de que partido, quem tiver, tá, o meu pensamento continua sendo o mesmo. Né? E eu acharia bom que todo mundo seguisse a sua vocação. Não precisa ser todo mundo igual. Mas se cada um mantivesse a sua linha, então nós não teríamos essas coisas que tem hoje aí, essas coligações, essas coisas que eles fazem hoje só com interesse. Né? Tu foi vereador também? Fui vereador. Foi vereador. Fui vereador e durante 4 anos, eu vou dizer para ti aqui, Tirava muita diária? Me orgulho de ter terminado os 4 anos com 0 diária. Nenhuma diária? Nenhuma. Embora não tenha feito nenhuma viagem. Eu tenha feito algumas viagens sem o que o município tivesse que pagar, ou a Câmara de Vereadores tivesse que ressarcir. Que barbaridade. Hoje tem vereadores que fazem aí 28 mil reais por ano de diária, né? Sim, eu acho que eles calculam, né, o valor mensal, mais tanto de diária, fecha e faz um balanço aí.
Que bárbaro. O senhor também militou bastante na área esportiva. Milita ainda, é médico da AGE. Quando começou essa paixão pela política, já sabemos. E pelo esporte, doutor? Bom, eu sempre defendi a história de que o esporte... O senhor tem para participar da política, do esporte e da medicina, tem que abdicar de alguma coisa, né? Porque não tem 3 tempos para tudo no mesmo tempo. Mas tem que se organizar, mas tem que gostar. Então, eu sempre gostei da atividade esportiva de formação. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Para formar jovens, né? E daqui a pouco entrou ali no meu pensamento a competição como uma coisa saudável. Então, além de formar jovens e tirar a gente da rua, do vício, a gente põe cidadãos, atletas, né? Veio a vocação de que esses atletas pudessem disputar alguma coisa. E se você vê hoje na nossa região, aqui em Guaporé, o que praticamente em Guaporé disputa? Eu fiquei contente que esse final de semana o CTG nosso brilhou na arte em Santa Cruz. Então, o Guaporé disputou ali, entende? Mas assim, fora isto... Se não é a AGE disputando alguma coisa, entende? O Guaporé não disputaria praticamente nada. E esses desejos de disputa, de competição, é o que motiva. Forma o jovem, pratica o esporte, tira das drogas e ainda assim faz uma disputa saudável. Então a AGE é esse, né? Hoje a camisa que representa a Guaporé, hoje que nos orgulha muito, né? Eu sei que o Juventude tem um grupo devagarinho, fazendo reviver o Juventude, o futebol de campo, né? Tomara que a gente possa ajudá-los também. Mas a competição, através da AGE, realmente está levando o nome de Guaporé Brasil lá fora e o Rio Grande do Sul lá fora de novo. Porque em 99 nós já chegamos na mesma posição, né? Foi o 4º colocado no campeonato estadual. Esse ano vamos repetir e vamos ver agora para o futuro, com o ginásio novo, com a nova estrutura, se a AGE realmente desenvolve, melhora o padrão e venha a ser realmente uma camisa importante no estado. Eu tenho 45 anos de Guaporé, um caminhão de tempo na área esportiva, prenúncio agora é verdadeiro. Ginásio é uma realidade, faltam detalhes, né, doutor? Inclusive a AGE já treinou lá, fizemos algumas lives mostrando o que virou aquele ginásio, realmente um espetáculo, um produto de primeiro mundo. Com a ascensão da equipe, né, se concretizou como uma equipe bem orientada, bem organizada, fora de quadra. Aí o grupo correspondeu. E agora com as estruturas novas do ginásio, o padrão de futsal vai melhorar muito. Porque uma quadra de 40 por 20, nas condições da nossa, que é das melhores do estado, quem sabe do Brasil, tá? Vai fazer o nível técnico do futsal ser bem superior ao que se pratica hoje. Aquele choque, aquela bronca, aquela gritaria, coisa assim, vai dar lugar a técnica, jogadas preparadas, entende? Aí vai se ver realmente um futsal bem jogado. E a partir do Os bons sobrevivem ali. Sobrevivem. E a partir do ano que vem, eu acho que a AGE vai entrar nesse nível, né? Nível de superior e vai praticar um bom esporte, né? Assim como eu me esqueci de dizer, quando eu falei, eu tinha que lembrar que também que o automobilismo é uma coisa, né? Nós esquecendo que também Esse é o maior cartão de visita do município, né? Leva o município de Guaporé a ser conhecido, né? Então nós temos que lutar um monte para que esse autódromo se modernize e ele fique de novo chamando a atenção dos esportistas do Brasil inteiro. Tem esse jovem agora está pegando esse gancho no automobilismo, o jovem Silvio, ele está dando uma guinada, um up diferente no nosso autódromo. E vingar, que vai vingar com o governo federal, voltaremos também a ter grandes competições de automobilismo aqui. Esperamos que sim. Eu acho que o autódromo revigorado, com novas pessoas, né, uma energia nova, realmente vai fazer com que ele volte a ser aquilo que já foi em outras épocas, né? Que tínhamos aqui competições nacionais com grandes presenças, né, de ilustres competidores. Esperamos que Guaporé nesse tempo todo ele tem uma característica, né? Ele em termos de estrutura ele meio que não evoluiu muito. E a queixa que tem os desportistas dessa área aí é as instalações de hotelaria, de acomodações na cidade. Então, quem sabe o autódromo revigorado, as pessoas, os empresários desse ramo aí também se modernizem e a gente pode fazer daqui uma praça esportiva respeitada no Brasil. Doutor Nereu, o senhor tem uma experiência muito grande de vida na área da saúde. Viveu muitas pandemias. Essa última, um baque muito grande, foi a Covid-19. O Brasil, a saúde, sempre viveu esses altos e baixos na questão sanitária?
Olha, Cláudio, na minha passagem desses 40 anos de médico, eu não lembro de ter passado uma crise, né, com a repercussão que teve, com a discussão que teve, com os óbitos que teve. Os óbitos que teve. Eu acho o seguinte, houve indevidamente pessoas políticas influenciando a área técnica. Se nós respeitarmos sempre a ciência, se nós respeitarmos aquilo que está orientado por órgãos competentes e não metermos política no meio, a gente não vai ter problemas nas nossas, porque assim, ó, as epidemias vão vir, as doenças vão vir, sempre existiram, mas sempre a gente tem noção aqui que no Brasil, e em toda a minha vida, sempre foi tirado de letra isso aí, né? Por quê? Porque existia estrutura, existiam condições, e agora mesmo a gente está vendo aí, está voltando, né? Mais um surto de Covid, né? E nós de novo estamos meio atrapalhados aí, porque assim, ó, já tem vacina dupla, né? E o Brasil ainda nem sabe que existe essa vacina dupla. Então, realmente é um problema de saúde, mas causado pela política. E essa outra situação, falamos da oscilação da questão sanitária, da saúde. E a oscilação econômica e política sempre existiu? Sempre existiu, nós tivemos... E sempre vai existir? Sempre vai existir. Tivemos momentos difíceis de inflação, que era difícil de adquirir medicamentos, que daqui a pouco certas condições técnicas não se conseguia, entende? Daqui a pouco faltava fio no hospital, o remédio não vinha. Então, esses momentos todos, assim, sempre se enfrentou durante esses 40 anos. Mas eu te digo, fazendo um balanço aí, sempre se saiu bem e deu para contornar sempre a situação. Espero que continue sempre assim, né? Nereu, foi um prazer essa conversa aqui no Topo com os Tops. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela participação. Olha, Cláudio, obrigado aos ouvintes. É um prazer estar aqui, saudar o seu programa, que tem uma importância enorme, e dizer que espero ter trazido algumas coisas interessantes, contribuído um pouco para a nossa cidade e desejar que aqui seja uma cidade feliz, tranquila e ordeira. Falamos aqui com o Dr. Nereu Tramontina, médico, no Topo com os Tops da Rádio TV Liberal.